No capítulo 10, interpretando o mundo microscópico, as fórmulas químicas e suas determinações. Do mesmo modo que o alfabeto é composto por símbolos, que a gente atribui sons às letras, né, que nós conseguimos aí uni-los para poder estar transmitindo uma mensagem, a química também usa uma simbologia para poder estar representando aí os seus compostos, os seus elementos. Nas fórmulas químicas são representadas as diferentes reações quando elas estão em equações, também os diferentes componentes nas diferentes maneiras de demonstrar suas quantidades. Né? Temos aqui a fórmula centesimal ou percentual, que demonstra as quantidades dos elementos formadores de uma fórmula em porcentagem em massa. A fórmula mínima ou empírica, que ela demonstra aí a proporção mínima em números inteiros dos elementos formadores de um composto. E a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos que tem em uma molécula. A quantidade de fórmulas de um composto é representado pelo coeficiente. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo. Quantas fórmulas aqui eu estou falando? Bom, nesse caso eu tenho aqui o coeficiente, que é o número 2. Então representa que eu tenho 2 vezes Ca3PO4 3, né? É esse número que tem o mesmo tamanho e fica aqui à esquerda, no caso o número 2. Aos símbolos dos elementos, que é o que estão lá na tabela periódica, que são as letras. No caso, o Ca é do cálcio, o P é do fósforo e o O do oxigênio. E temos aqui os índices, que são esses números menores que ficam embaixo e à direita. E cada índice multiplica o símbolo anterior. No caso, o cálcio, o 3 está multiplicando ele. No caso do fósforo, não tem nenhum, então é o número 1 que fica suprimido. E no caso do oxigênio, o índice 4 multiplica ele. E perceba que os índices, eles também podem estar logo após um parênteses. E eles multiplicam todos os elementos que estão entre parênteses. Nesse caso, nós temos aqui o coeficiente 2, que multiplica todo mundo. Então, 2 vezes 3, temos 6 átomos de cálcio. 2 vezes o fósforo seria 2, mas como ele está em parênteses, então 2 vezes o 3 no parênteses, que é 6 átomos de fósforo. E 2 vezes o 3, que é 6, vezes o 4 do oxigênio, que são 24 átomos de oxigênio. Veja só que nesta forma de interpretarmos esses símbolos, no caso utilizados na química, nós temos aí toda uma representação. São duas moléculas, nesse caso é um composto iônico, né? Mas não molécula, mas temos dois compostos aqui, duas fórmulas, e que é representado pelo coeficiente 2, e temos como calcular a quantidade de átomos que há tanto em cada composto, né, quanto em cada composto iônico, como também o total. Voltando aqui para o nosso material, a forma percentual ou centesimal, ela expressa, como eu já tinha conversado com vocês, a porcentagem massa de cada elemento. Isso é importante, porque se você lembra da fórmula da água, H2O, né? Se nós estivéssemos falando em quantidade de átomos e fosse a porcentagem em quantidade de átomos, nós teríamos aí em torno de 66,66% de hidrogênio e 33,33% de oxigênio. Mas nós não falamos em porcentagem em quantidade de átomos, mas sim em porcentagem em massa. E como que se chega a isso? Você sabendo ali qual é a fórmula molecular da água ou sua fórmula mínima,
Porque a proporção da fórmula mínima obedece à proporção da fórmula molecular. Então, o resultado será o mesmo. No caso da água, a fórmula mínima e molecular é coincidente, é a mesma, H2O, porque não tem como eu ter números inteiros menores do que 1. No caso, H é 2 e o O é apenas 1, então já é a fórmula mínima e é a fórmula molecular. Se tem ali 2 hidrogênios, cada mol de hidrogênio pesa 1 grama, então você tem 2 mols. 2 gramas. E o oxigênio, cada mol de oxigênio pesa 16 gramas, então você tem 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Nesse caso, o total aí de uma molécula de água, 1 mol de moléculas de água é 18 gramas. Então, fazemos ali uma regrinha de 3 para calcular a porcentagem. 18 está para 100%, da mesma forma que no caso do hidrogênio, 2 está para X. Você chegará ali a 11,11%. E o oxigênio a mesma coisa. Então, a fórmula percentual, partindo aí da fórmula molecular, se calcula assim, você sabe quantos por cento em massa que você tem ali. Ah, e se eu partir da fórmula mínima? Dá a mesma coisa. No caso, a glicose, a fórmula molecular é C6H12O6. Se você usar a fórmula mínima da glicose é CH2O. Dará a mesma coisa, porque o C6H12O6, que é a fórmula molecular, está na mesma proporção, né, que CH2O, que é a fórmula mínima. Então você calcula em porcentagem. Se você pegar a glicose, a fórmula mínima, 12 do carbono com 2 do hidrogênio são 14, com 16 do oxigênio é 30. 30 é a massa, né, molecular de 1 mol de moléculas ali, se elas obedecessem a essa fórmula mínima, que seria 30 gramas. E se você pegar a fórmula molecular real, que é C6H12O6, daria 180. Nesse caso, qualquer forma que você utilizar e fizer uma regrinha de 3 para calcular a porcentagem, você chegará que o carbono é 40%, que o hidrogênio é 6,66% e o oxigênio 53,33%. Aqui nós temos um exemplo do ácido sulfúrico, onde foi dado aqui a fórmula molecular. Foi somado aqui a massa de cada elemento, se tivesse sido pego 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, e teria aqui o 2 gramas do hidrogênio, mais o 32 de enxofre e mais 64 de oxigênio, que daria um total de 98 gramas. Nesse caso aqui foi feita a regrinha de 3 e determinado aí a porcentagem de cada um. A fórmula mínima ou empírica, nós temos que imaginar que mínima é a proporção. Como assim? Para cada átomo que eu tenho de um elemento nas moléculas desse composto, eu tenho quantos átomos dos outros, né? Ou empírica, porque quando se analisa um elemento desconhecido, no cotidiano ali, na parte prática, na parte empírica da coisa, você chega a uma proporção. Você tem tanto de carbono para tanto de hidrogênio para tanto de oxigênio na glicose, por exemplo, né? E você determina ali essa quantidade. Se você está calculando a fórmula mínima ou empírica, qualquer forma que é chamado correto, se você está calculando a partir da fórmula centesimal, ou também chamada de fórmula percentual, você tem que imaginar o seguinte, que você pegou 100 gramas desse composto. Então, se a fórmula percentual traz ali que o carbono, no caso da glicose, é 40%, em 100 gramas você tem 40% de 100 gramas, que é 40 gramas. Então, 40 gramas, cabe quantos mols de carbono em 40 gramas? 40 gramas
cabem 3,33 mols, né? Que é 12 vezes 13,33. Ou, para mim chegar a esse resultado, eu divido 40 por 12. E quantos mols de hidrogênio cabe em 6,66 gramas? Eu divido por 1 e chego a 6,66 mols. E quantos mols de oxigênio? 53,33 gramas dividido por 16 chega a 3,33 mols. Desse modo, você determinou aí que cada molécula aí desse composto tem 3,33 mols de carbono para 6,66 mols de hidrogênio para 3,33 mols de oxigênio. É uma proporção de 1 para 2 para 1. Né? Isso a gente olhando aqui e vendo esses números já consegue determinar de forma fácil. Mas e na hora que você está fazendo ali uma atividade e pede essa situação, o que você deve fazer? Então, a partir do momento que você divide pelo valor molar de cada elemento, você chega ao número e pega o menor desses números e divide todos os outros. Como assim? Aqui, nesse caso, o menor é 3,33. Então, 3,33 dividido por ele mesmo vai dar 1. 6,66, que é o dobro, dividido por 3,33, dará 2. E 3,33 por ele mesmo dará 1 de novo. Então, se chegou aí a menor proporção possível, né? Que no caso é 1 de carbono para 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. E para calcular a partir da fórmula molecular, para se calcular a fórmula mínima a partir da fórmula molecular, é mais simples ainda. É apenas uma simplificação matemática. Como assim? Neste caso aqui, está falando do ácido acético, que é C2H4O2. E qual que é o menor número possível? Seria C1H2O1 ou CH2O. Então, neste caso, eu poderia estar simplificando aqui, dividindo por 2. Uma curiosidade, o ácido acético, a glicose e a frutose possuem as mesmas fórmulas mínimas e as mesmas fórmulas percentuais. Ou seja, se eu falar C 40%, H 6,66%, O 53,33%, eu posso estar falando aí de uma fórmula centesimal ou percentual que tanto corresponde ao ácido acético, quanto corresponde à glicose, quanto também corresponde à frutose. Tá? Mas a hora que eu passo aí para a fórmula mínima, eu ainda continuo. Por quê? O ácido acético, a glicose e a frutose também possuem aí a fórmula mínima CH2O. Por quê? Você tem C6H12O6 para a glicose, C2H4O2 para o ácido acético e C6H12O6 para a frutose. Aí, se você percebeu, a frutose e a glicose também têm a mesma fórmula molecular. Por quê? Porque elas são isômeros. A glicose e a frutose, elas têm os mesmos átomos formadores, os mesmos elementos formadores, nas mesmas quantidades, nas mesmas proporções. E em quantidades também, não só proporção, mas em quantidades. Então, como saber qual é qual? No caso delas, da glicose e da frutose, a gente fala de isômeros, onde só muda a posição de alguns elementos na sua fórmula estrutural. Então, aqui, esta fórmula mínima e centesimal representam qualquer um desses três compostos. E agora, a fórmula molecular, que excetuando aí os isômeros, que daí temos que saber também as formas estruturais, como chegar a ela? A fórmula molecular você pode chegar a ela tanto a partir da fórmula centesimal quanto da mínima. Por quê? A partir da centesimal você tem que determinar a fórmula mínima. Como que eu faço isso? Imagino que eu estou trabalhando com 100 gramas de um composto e que cada porcentagem desses elementos formadores representados aí em gramas. Então, no caso da glicose, em 40 gramas
de carbono, eu determino que eu tenho 3,33 mols, da forma que eu falei agora há pouco. Como assim? Eu tenho 100 gramas de glicose, eu não sei aí sua fórmula molecular, e eu vou imaginar que desses 100 gramas, a sua fórmula centesimal que eu tenho, que o carbono é 40%, o hidrogênio é 6,66% e o oxigênio 53,33%. Divido cada um desses valores pela massa molar de cada um dos elementos, né? O carbono 40 dividido por 12, o hidrogênio 6,66 por 1 e o oxigênio 53,33 por 16. Chego ali ao número de mols que eu tenho nesses 100 gramas. Né? Para cada molécula dele eu tenho esse número de mols. Aí eu divido pelo menor número possível e chego à fórmula mínima. Tá ok. E daí, como transformar essa fórmula mínima, ou se eu já recebi a fórmula mínima direto, como transformar em massa, em sua fórmula molecular? Geralmente, em todas as questões que falam sobre isso, você tem que ter o conhecimento da massa molar da substância, ou seja, quanto que pesa o mol de moléculas dessa substância. Dessa forma, se eu estiver falando que a fórmula mínima é CH2O e eu falo que a massa molar, 1 mol de moléculas desse CH2O, que é a fórmula mínima, equivale a 180 gramas, que seria a massa de 1 mol de moléculas, e daí, o que eu faço? Eu pego os 180, divido por 30 e descubro quantas vezes cabe a minha fórmula mínima dentro desses 180 gramas. No caso, 180 por 30 dá 6. E esse quociente, o 6, eu multiplico cada elemento ali da fórmula mínima. Aí, 180 dividido por 30 deu 6. 6 eu multiplico o carbono, aqui da fórmula mínima, vai virar C6. Multiplico o hidrogênio, aqui da fórmula mínima, C6H12. Multiplico o oxigênio, aqui da fórmula mínima, C6H12O6. Pronto, eu sei que é glicose ou que é frutose, tá? Tá, mas e se eu estiver falando de outra substância, no caso o ácido acético, tem a mesma fórmula mínima, que seria CH2O. Eu sei então que a massa dessa fórmula mínima é 30. Mas e a massa molar do ácido acético? No caso, eu não saberia ainda que era o ácido acético, mas teria que saber a massa molar. No caso, o ácido acético é isso daqui. Então seria 12 com 12, 24, com mais 4, 28, com mais 16 com 16, 32. 32 com 24 vai 60, com mais 24, 32 com 4 vai dar 36, com mais 24 vai dar 60. 60 é a massa aqui de 1 mol de moléculas de ácido acético. Então, havendo uma questão que te dá a massa molar, 60, eu divido pela massa da fórmula mínima, que é 30. 60 dividido por 30 dá 2. Esse quociente, o 2, eu multiplico todo mundo, todos os índices aqui. Então, seria 2 vezes o carbono, 2 vezes os 2 hidrogênios e 2 vezes o oxigênio. E ficaria C2H4O2. Galerinha, eu preciso que vocês façam algumas atividades aí que estão lá no nosso plano. E por hoje é só. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.